falar em disputa acirrada, então eu vou passar para o Edson, porque vou só introduzir o assunto dizendo o seguinte: um setor aí do movimento dos Correios, né, o PSTU, que o PSTU é quase uma coisa do passado aí, em muitos lugares, mas nos Correios, né, onde eles conseguiram aí uma presença no aparato sindical, como é o caso da Federação dos Correios e alguns poucos sindicatos, eles se mantêm aí numa posição. Depois o Edson pode até explicar, parece que é uma posição importante aí na Federação dos Correios. Bom, e eles publicaram um balanço sobre a greve dos Correios, né? É o único balanço que saiu deles. Bom, eles elogiam que a greve foi uma greve heróica, e o problema é que ela foi duramente atacada pelo STF e pelo TST, né? A serviço do Bolsonaro. Parece que o PSTU descobriu que o TST e o STF são inimigos dos trabalhadores e estão a serviço do Bolsonaro. Será essa uma importante descoberta, Edson? Foi isso aí que causou a derrota da combativa greve dos trabalhadores dos Correios? Toninho, antes de entrar na anedota aí do PSTU, a gente teria que explicar um pouquinho como funciona o movimento sindical, né, dos Correios, né? O movimento sindical dos Correios, ele é organizado nacionalmente em 36 sindicatos. Desses 36 sindicatos, você tem uma federação que foi construída pelos trabalhadores, a FENTECT, que tem filiado 31 sindicatos, e você tem uma federação que a gente poderia chamar Federação Patronal, que é a FINDECT, que a gente apelidou também de Federação Fantasma, que sequer ela tem registro como federação, e ela é patronal porque ela foi criada pelos patrões na época da ditadura militar para se opor à FENTECT, que foi criada pelos trabalhadores, e que foi, essa federação patronal, ela foi ressuscitada anos atrás aqui, cerca de 8 anos atrás, para impedir que os trabalhadores se unificassem em âmbito nacional, né, através da FENTECT. Essa federação, que ela contém os dois maiores sindicatos, né, por isso também que eles criaram a divisão, porque a base de São Paulo e a base do Rio de Janeiro, ela fica atrelada à federação patronal e, portanto, as bases mais importantes para a mobilização da categoria, né? Tanto pelo volume de correspondência, como também pela quantidade de trabalhadores. Ela é controlada pelos sindicalistas ligados ao PCdoB e é um pelego antigo, né, de Bauru, que é ligado ao PMDB. O PSTU, ele participa da FENTECT, inclusive com cargos na federação, né, a principal liderança do PSTU, o Geraldinho, ele é secretário de Finanças na FENTECT, e eles dirigem, se eu não me engano, 3 sindicatos controlados por eles aqui nacionalmente, em âmbito nacional. Além disso, sempre que a gente se opôs à Federação Fantasma, sempre foi o PSTU que deu guarita, né, para que a Federação Fantasma, a Federação Patronal, não fosse esmagada pela luta dos trabalhadores para impedir essa divisão. O PSTU, inclusive, em determinado momento que foi criada a Federação Fantasma, ou ressuscitada a Federação Fantasma, a Federação Patronal, o PSTU tentou formar a sua própria federação, né, que a gente apelidou de Federação ANAM. Como a luta dos trabalhadores foi muito grande dentro da FENTECT, eles não conseguiram esse intento, né? Depois eles se juntaram com outros grupos e se mantiveram na federação. Isso é importante explicar para também entender o papel do PSTU no movimento sindical. A greve dos Correios, ela, há mais de 10 anos, ela sempre vai parar no TST. Né? A gente fala para os trabalhadores que, enquanto a gente não enfrentar o TST, não tem nem sentido fazer greve, né? Porque o TST, como a gente falou, é o escritório patronal. Todos os interesses dos trabalhadores que param no TST vão ser julgados a favor dos patrões, né? Eles chegaram ao absurdo, por exemplo, de propor que a greve, antes de do julgamento da greve, a juíza relatora do processo do Correio chegou ao absurdo de propor
que a greve dos Correios tivesse 70% de trabalhadores pelegando, né, vamos dizer assim. Só poderia ter 30% de trabalhadores na ativa, que já é um ataque ao direito à greve constitucional do trabalhador no Brasil. Eles chegam ao absurdo até de categorias como aeroviárias propor 90% até 100% trabalhando. Mostra o ridículo que é esse tribunal. O PSTU, nesse sentido, ele é um adepto, né, da ilusão de que os tribunais vão favorecer os patrões. Não sei se você lembra, uma época nos bancários eles foram apelidados até de PSTSU. E tanto que eles queriam que as questões da categoria dos bancários fossem parar no TST, né? Na questão do Correio também não teve diferença nenhuma. Em nenhum momento eles se colocaram no sentido de que teria que desafiar o TST e que teria que passar por cima do TST. E eles fizeram essa análise, colocando a greve heróica, para esconder justamente esse fato importantíssimo, né? O fato importantíssimo de que os trabalhadores, eles, em certo sentido, a análise dele está correta, os trabalhadores estavam dispostos a lutar. Está correto. A análise deles fala também que os trabalhadores tiveram o heroísmo de sair em greve, e eu acrescentaria, contra muitas direções sindicais, porque em São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, sequer foi feita a assembleia presencial, foram feitas todas virtuais, para justamente manipular o resultado. Eles não criticaram, inclusive, no balanço deles, não criticam a traição do Sindicato de São Paulo e Rio de Janeiro, que acabaram com a greve, enquanto os trabalhadores estavam voltando, né, de Brasília, e eles, junto com a direção da federação, ficaram a reboque justamente da proposição do PCdoB dentro da Federação Fantasma de acabar com a greve, porque o PCdoB acabou com a greve no dia do julgamento e no dia seguinte a federação orientou os sindicatos, com assinatura inclusive do PSTU, de que a gente tinha que retornar ao trabalho e aceitar a tungada que o TST deu na categoria, perdendo 40% de seus ganhos salariais. Então, a análise deles, nesse sentido, é para esconder essa traição, né? Que eles fazem parte, que eles ajudaram a colocar os trabalhadores para dentro das unidades depois de 35 dias de greve, e que foi a pior derrota da história do movimento sindical dos Correios. Nesse momento, por exemplo, Toninho, só para terminar aqui, eu sei que o tempo está acabando, já teve um suicídio de um trabalhador em Maranhão, logo após terminado a greve. Os trabalhadores estão tendo desconto nos seus contra-cheques, né, após a greve, de mais do que ele ganha. Tem trabalhador que zerou o contra-cheque e ainda está lá no sistema que ele está devendo mais R$200 para o mês seguinte. Quer dizer, continua a agressão do governo Bolsonaro. Não bastou a decisão do TST, mas continua a agressão do governo Bolsonaro a toda a categoria dos trabalhadores dos Correios. É isso. Ok, Edson. E se você acompanhou a greve dos Correios e quer saber mais sobre o assunto, na quarta-feira o Edson volta no programa Análise Sindical a partir das 19 horas para falar aí da retomada das lutas, né, para falar da mobilização necessária para superar essa direção pelega, porque não tem outro caminho.